Fala minha galerinha, tudo bem com vocês? Professor José Augusto na área, trazendo aí mais uma videoaula. Quase que eu derrubo a câmera, não tem problema. Bom galera, então vamos lá, mais uma videoaula aí para vocês no segundo ano do ensino médio, beleza? Estamos finalizando aí finalmente a nossa apostila. Hoje nós vamos dar entrada no terceiro capítulo, tá? Da última apostila, beleza? Então acho que a unidade 3, apostila 4, vamos embora. Química A, página 402, acompanha aí comigo, pega a apostila, tenta fazer o exercício e depois, né, a gente parte para a correção. Questão número 2, tá? Esqueci de anotar, pessoal. Like always, né? Nunca lembro. Considere as seguintes semicélulas e os respectivos potenciais padrão de redução numerados de 1 a 6. Então, galera, está numerando aqui, né, os potenciais de 1 a 6, todos eles são potenciais de redução. Percebam que todos eles, ó, aqui no número 1, por exemplo, está mostrando o manganês indo de mais 2 até o manganês 0, né, que é o manganês sólido. Ó. Aqui está no seu estado aquoso, aqui eu não anotei essa parte, tá? Aquoso, todo mundo que está do lado esquerdo, tá? Está em solução aquosa. E aqui, todos esses metais estão no estado sólido, cujo estado de oxidação em todos eles é 0, né? Substância simples, o NOx vale 0. Já vimos isso, inclusive, né? Então, percebam que todos eles estão se reduzindo. Ó, está indo de mais 2 para 0, reduziu. Está indo de mais 3 para 0, reduziu. Sempre quando o elemento ele vai de um estado de oxidação maior para um estado de oxidação menor, ele se reduz. Tudo bem? Beleza? Que é o que está acontecendo em todos esses casos. E aí, cada potencial aqui de redução tem um valor. Ó, aqui o potencial do manganês de mais 2 para 0, o potencial de redução é menos 1,18 volts. Beleza? O potencial de redução da prata, ó, da prata mais 1 para prata 0, é mais 0,80 volts. Beleza, galera? Tranquilidade? Show de bola. Quanto maior o potencial de redução, maior a facilidade que aquele elemento tem de reduzir. Tudo bem? Então, o potencial de redução ele mostra basicamente a facilidade com a qual cada elemento vai ter de reduzir. Tudo bem, galera? Então, dentre todos eles aqui, por exemplo, qual deles vai ter mais facilidade para reduzir? Observa todos e tenta encontrar qual é o maior valor. Ó. Aqui eu tenho valores negativos. Os dois últimos são os únicos positivos. A prata tem o potencial de redução 0,8. Ou seja, de todos eles, o maior potencial de redução é o da prata. Então, de todos eles, aquele que vai ter maior facilidade para reduzir vai ser a prata. Olha só agora que interessante. Em contrapartida, além de reduzir, a gente tem a oxidação. Oxidar é o quê? Perder elétron. Tá? Então, quando a gente fala em perder elétron, a gente está falando de um estado de oxidação menor indo para um estado de oxidação maior. Ou seja, seria basicamente o contrário. O manganês indo de 0 para mais 2, ou seja, o processo inverso. Aqui ele estaria indo de um estado de oxidação menor para um estado de oxidação maior. Ele estaria oxidando. Então, da direita para a esquerda, eles oxidariam. E olha que interessante, galera. O potencial de redução ele é exatamente o inverso do potencial de oxidação. Então, se o manganês ele reduz nesse potencial, o potencial de oxidação dele vai ser exatamente o oposto. Se o potencial de redução é menos 1,18, o potencial de oxidação é mais 1,18. Beleza? São exatamente opostos. O que isso significa? Se a prata tem a maior facilidade para reduzir, ela tem a maior dificuldade de oxidar. Ó, se o ponto de redução dela, o potencial de redução dela é mais 0,80, qual é o potencial de oxidação? O potencial de oxidação dela vai ser o oposto, menos 0,80. Ou seja, o potencial de oxidação da prata é mais baixo, tudo bem? É mais difícil da gente ver, por exemplo, a prata oxidando, né?
Por isso que a prata ela é considerada um metal nobre. Quanto mais fácil de oxidar, maior o potencial de oxidação. Então, olha só, aqueles que têm potencial de redução muito negativos vão ter um potencial de oxidação que? Positivo. Vão ter facilidade de oxidar. Quanto mais fácil para oxidar, cai o valor do metal, né? Beleza? É um dos fatores também que influencia a qualidade, né, daquele metal. Beleza? Tranquilidade, galerinha? Então, ó, vocês podem ver que o alumínio, por exemplo, alumínio não é um metal caro, né? E olha só o alumínio aqui, galera. O potencial de redução dele é muito baixo. Então, ele tem dificuldade de reduzir. Olha o potencial de oxidação do alumínio, galera. Mais 1,66. É um potencial de oxidação alto. Ele tem facilidade de oxidar. Beleza? E assim vai. Ó, o cobre já é um metal que tem potencial de redução mais alto. E assim vai, né? E assim a gente vai vendo as coisas. Mas enfim, vamos ver logo o que o exercício pede. Isso foi só um complemento aí, tá? Aproveitando esse exercício. Vamos pegar aqui então, vamos ver. As duas semicélulas que formariam uma pilha com maior diferença de potencial são. Galera, aqui ele está falando em pilha, né? E a pilha, ela é feita, né, do cátodo e do anodo. Alguém que vai oxidar, alguém que vai reduzir, e etc. Aqui, ele deu pra gente todos os potenciais de redução. Todos eles aqui estão se reduzindo. Para a gente formar uma pilha, uma DDP alta, né, diferença de potencial, o que a gente precisa? A gente precisa dos dois extremos. Porque pensa comigo, a pilha ela é feita de um eletrodo que vai oxidar e um que vai reduzir, certo? Ou seja, alguém vai perder elétron, alguém vai ganhar elétron. Então eu preciso dos dois extremos. Eu preciso de alguém querendo muito perder elétron e alguém querendo muito ganhar elétron. E aí vou ter uma diferença de potencial muito grande. Sacaram? Então olha só, vamos lá. Desses aqui, qual é o que tem maior facilidade para reduzir? Aquele que tem o maior potencial de redução. A gente não falou que era a prata? Ó, a prata não é aquele que tem o maior potencial de redução? Então já tem um extremo da redução, né? A prata, de todos eles, é o extremo da redução. É o que mais quer reduzir. É o que mais quer ganhar elétron. Por quê? Porque a diferença de potencial, galera, a gente pode calcular ela com... Tá? O potencial de redução do maior, que é aquele que de fato vai reduzir, menos o potencial de redução de quem vai oxidar. Sacaram? Então olha só, potencial de redução de quem de fato reduz, que nesse caso vai ser a prata, ó. A prata é mais 0,8, menos o potencial de redução do cara que não vai reduzir, aquele que vai oxidar. Ou seja, se a pilha é feita de dois eletrodos, um que vai reduzir e um que vai oxidar, eu quero calcular a diferença de potencial deles, tá? Então eu posso calcular essa diferença de potencial, ó, do potencial de redução daquele que vai reduzir, né? Que dentre os dois eletrodos vai ser o que tem o maior potencial de redução, que nesse caso aqui vai ser a prata. E agora a gente vai buscar o outro extremo, tá? Qual vai ser o outro extremo? Aquele que vai querer oxidar. Então, de todos eles, qual teria o maior potencial de oxidação ou então o menor potencial de redução, tá? Que consequentemente vai ser o maior potencial de oxidação. Lembrando que são inversos, ó. Então, de todos eles, qual que tem o menor potencial de redução? Menos 1,18, menos 1,66, menos 0,25, qual deles? Ó, positivo não vou nem olhar. Potencial de redução positivo não vou nem olhar. Vamos olhar para os negativos. Qual tem o menor potencial de redução? Pessoal, vê se não é o menos 1,66. Esse não é o menor valor que a gente tem aqui, né? Então aqui, esse cara, em contrapartida, ó, se a gente fosse passar para o potencial de oxidação, o de cima seria
potencial de oxidação, né? O potencial de oxidação do de cima seria mais 1,18 volts. O potencial de oxidação do de baixo seria mais 1,66 volts. Tá? Então a gente pode ver que, de fato, o alumínio, de todos eles, é o que tem o maior potencial de oxidação. Em contrapartida, o que tem menor potencial de redução. São opostos, ok? Então, galera, olha para a fórmula da DDP. Vou até botar aqui para não confundir, tá? Maior, menor. Ou seja, potencial de redução daquele que tem o maior potencial de redução, que de fato vai reduzir, que nesse caso é a prata. Potencial de redução daquele que vai oxidar, que nesse caso vai ser o alumínio. Lembra? Eu peguei os dois extremos. Ele quer saber qual que vai ter a maior diferença de potencial, tá? Então, peguei aqui aquele que mais quer oxidar e aquele que mais quer reduzir. E assim eu vou atingir, nesse caso, a maior escala da diferença de potencial, tá? Então, qual é o potencial de redução desse cara? Menos 1,66. Sacaram? Ó, isso menos isso. 0,8 menos, esse menos é da fórmula, menos 1,66, que é o número aqui do potencial de redução do alumínio. Isso vai dar, galera, quanto é que vai dar isso? Ó, isso aqui vai ficar positivo, né? Isso aqui vai ficar positivo, então vai ficar 1,66 mais 0,8, tá? Então 0,8 mais 1,66. Bom, isso aqui vai dar, pessoal, 2,46, se eu não me engano, tá? Então a DDP, nesse caso, deu 2,46 volts, positivo. Beleza? Tranquilo, galera? Certinho? Outra forma de calcular DDP também seria potencial de redução mais potencial de oxidação. Ou seja, potencial de redução 0,8, que é o cara que vai reduzir, mais o potencial de oxidação, que é o cara da pilha que quer oxidar, que nesse caso a gente pegou o alumínio, tá? E aí ficaria 0,8 mais 1,66, tá? Porque agora eu estou usando o potencial de oxidação e o potencial de oxidação dele é positivo, então isso mais isso vai dar o mesmo valor, 2,46, tá? Beleza? Bom, então, galera, essa vai ser a maior diferença de potencial que a gente poderia alcançar. Por quê? Porque a gente buscou os dois extremos, sacaram? Essa que é o grande pulo do gato da questão, beleza? Então, o par que vai me dar os dois extremos, que vai dar a maior diferença de potencial, é o par 2 e 5, beleza? Tenta fazer a conta depois com um par que não seja o 2 e 5. Por exemplo, tá? Vou fazer rapidinho só para a gente visualizar. Pega a prata e tenta agora fazer com o manganês. Se eu pego a prata e faço com o manganês, qual é o potencial de oxidação do manganês? Mais 1,18. Então ficaria 0,8 mais 1,18. Vai dar um valor menor do que o 2,46, tá? Vai dar 1,98. Ou seja, por quê? Porque eu não peguei os dois extremos. Vai dar uma diferença de potencial também positiva, porém menor do que a que a gente viu anteriormente. Beleza? Então, vê aí qual é a resposta. Ó. Quando tá valendo a questão errada. As duas semicélulas que formariam uma pilha com maior diferença de potencial. Então, com maior diferença de potencial, dois extremos. Qual vai ser? Célula 2 e 5, letra B. Beleza? Que são os dois extremos. Então, a resposta da número 2, letra B. Belezinha, galera? Partiu pro próximo? Continuando aí, galera, questão número... Eu sempre esqueço de botar o número, não sei o que acontece. Número 5, tá? Questão número 5 da página 402. Na verdade, página 403, né? Que a número 5 é bem o finalzinho dessa página, já vai para outra. Vamos lá. No capítulo Linhas de Força, Sachs relembra suas experiências com a eletroquímica, em especial sua predileção pela pilha de Daniel, conforme o trecho. Mas minha favorita continuou sendo a pilha de Daniel,
E quando nos modernizamos e instalamos uma nova pilha seca para a campainha, agora muda de página, aqui é fogo, né? Eu me apropriei da de Daniel, tá? Isso é uma citação de Sykes, né? A pilha de Daniel, citada no texto, está representada a seguir. Então, basicamente, a pilha de Daniel é isso aqui, galera. A gente tem duas semicélulas, onde uma delas vai acontecer a oxidação, a outra vai acontecer a redução, tá? Então, só para eu poder explicar rapidinho para vocês, tá? Vamos observar essa pilha. Ó, olha o que está acontecendo. Aqui eu tenho a semicélula de zinco. Isso aqui, ó, esse material aqui é o zinco sólido, tudo bem? O zinco sólido. E esse material aqui é o cobre sólido, beleza? Então, ó, zinco e cobre, tudo bem? Aqui na solução, tá? Aqui, ó, aqui dentro, aqui embaixo, eles estão em solução, beleza? Em solução a gente tem o Zn mais 2, SO4 menos 2, Cu mais 2, SO4 menos 2. Por quê? Porque as duas soluções são com sulfatos, ok? Aqui é o sulfato de zinco, sulfato de cobre, beleza? Só que na forma aquosa, né, quando eles estão dissolvidos na água, eu tenho a separação dos íons Zn mais 2 aqui, íon sulfato, tá? E aqui eu vou ter a separação do íon Cu mais 2 e do íon sulfato. Lembrando que aqui eu tenho solução de sulfato de zinco, aqui eu tenho solução de sulfato de cobre, beleza? Pessoal, percebam que conforme a reação vai acontecendo, olha o fluxo de elétrons, isso tudo é fornecido na imagem. O fluxo de elétrons está aqui, ó, do zinco, da semicélula de zinco, para a semicélula de cobre, mostrando então que o elétron está indo daqui para cá. O zinco é o polo negativo, o cobre é o polo positivo, beleza? Galera, se liga aqui. Estão vendo que o zinco ele está como se tivesse sido consumido? Porque imagina que inicialmente, tá? Inicialmente, antes da pilha começar a funcionar, imagina que o zinco estava inteiro, tá? Desse formato. E o cobre, imagina que ele tivesse nesse formato. Como se fossem duas placas iguais. Conforme a pilha foi funcionando, percebam que o zinco, ó, começa a ser consumido, o zinco sólido. Estão vendo? Estão vendo que um pedaço dele é como se tivesse saído? Agora olha o cobre. Estão vendo que ele era assim? Aí estão vendo que ele ficou com uma massa maior? Olha só, ele não ficou com uma massa maior, como se algo tivesse sido depositado nele? É isso que acontece. Por quê? O zinco, conforme ele está perdendo elétron, ele está oxidando. Qual é a equação de oxidação do zinco? Zn, 0. Quem é o Zn 0? É o Zn sólido, que é o zinco que está aqui na placa. É o zinco sólido que está aqui nessa placa. Conforme a reação vai acontecendo, o zinco ele vai perdendo elétron para o cobre. Ele vai oxidando. Então, olha só, o zinco 0, setinha, zinco mais 2 elétrons. O que isso significa? Ó, ele está perdendo 2 elétrons. Então, ele está se oxidando em zinco mais 2. Conseguiram fazer a conta? Ó, era zinco 0, perdeu 2 elétrons, ficou zinco mais 2. Beleza? Ele está perdendo 2 cargas negativas. O elétron é negativo. Se ele perdeu 2 cargas negativas, ele ficou mais 2. Beleza? Então, zinco 0, dando zinco mais 2 elétrons. Aonde está o zinco mais 2? Pergunto a vocês. O zinco mais 2 está aqui na solução. Então, olha só. O zinco que estava aqui na placa inteira, né? O zinco que estava aqui na placa anteriormente inteira, ele começa a sair zinco 0, ele começa a perder o zinco 0, porque ele está oxidando, e ele começa a se transformar em zinco mais 2. Onde está o zinco mais 2? Na solução. Então ele começa a vir daqui para cá. Beleza? Sacaram a ideia? Maravilha. Ah, beleza. Então ele perdeu esses elétrons. Para onde foram esses elétrons? Estão caminhando em direção à semicélula de cobre.
E aí, olha só, o cobre, como ele está recebendo elétron, ele está recebendo carga negativa, beleza? Se ele está recebendo carga negativa, ele está reduzindo. Então aqui a gente vai olhar no cobre para o potencial de redução. Se liga, ó, o cobre mais 2, tá? Ele está recebendo 2 elétrons, tá? Recebeu o elétron, ele se transformou em cobre 0. Faz a conta aí, ó. Era cobre mais 2. Ele recebeu 2 cargas negativas. Ó, Cu mais 2 elétrons, ó, 2 cargas negativas. Então, quanto mais carga negativa ele recebe, mais negativo ele fica. Se ele era Cu mais 2, recebeu 2 elétrons, 2 cargas negativas, ficou Cu0. Sacaram? Belezinha? Então, ele ganhou 2 cargas negativas, ele reduziu. Beleza? Reduziu 2 unidades. Ó. Era mais 2, reduziu 2 unidades, ficou mais 1, 0. Beleza? Se transformou em Cu0. Quem é o Cu0? O Cu0 não é o Cu da placa? Ó, o Cu0 não é o Cu da placa? Ou seja, o que começou a acontecer? Aqui aconteceu o processo inverso. Ó. O cobre mais 2 que está na solução, ele começa a se reduzir em Cu0. Então, o cobre que está na solução, mais 2, ele começa a se reduzir no cobre 0, que é o cobre da placa. Por isso que a placa fica com uma massa, né, teoricamente maior, porque eu começo a depositar o cobre da solução aqui. Beleza? E aí ela vai ficar com aspecto, né, como se ela estivesse sendo preenchida com o tempo. Então aqui eu vou consumindo o zinco vai partindo para a solução, porque ele vai oxidando, e o cobre ele vai reduzindo, então ele vai partindo para cá, para a placa. Então ele fica com esse aspecto mais cheio. Beleza? E aí eu tenho uma pilha em funcionamento. Alguém perdendo elétron e alguém ganhando elétron. Esse trânsito de elétrons que vai gerar a nossa energia elétrica. Então a pilha, basicamente, ela faz o quê? Transforma energia química em energia elétrica. Beleza? É isso que acontece aqui. Agora, só um detalhe, né, pessoal? Estão vendo isso aqui em laranja? KCl? Isso aqui é uma coisa que a gente chama de ponte salina. Para que a ponte salina serve? A ponte salina ela serve para não deixar com que hajam excessos de carga. Porque pensa comigo, isso aqui viraria um processo infinito. Olha só, zinco indo para cá, Zn mais 2, e o cobre indo para cá, Cu0. Né? Ia ficar um processo infinito, o cobre ganhando elétron, o zinco perdendo elétron. Show? Para não ter, então, um excesso de carga positiva aqui, tá? Como assim excesso de carga positiva? Conforme o zinco vai oxidando, eu vou ter muito o quê? Eu vou ter muito Zn mais 2. Eu vou ter muita carga positiva, então. Eu preciso de algo para neutralizar essas cargas positivas, tá? E aí vem a funcionalidade da ponte salina. A ponte salina serve para neutralizar esse excesso de cargas que poderia vir a acontecer se ela não existisse, tá? Se ela não tivesse na pilha. Então, o KCl, ele é um sal, tá? Mais conhecido como cloreto de potássio. Existem outras pontes salinas, tá? Mas aqui a gente está falando do cloreto de potássio. E percebam, olha o que vai acontecer. Para que não ficar com excesso de carga positiva, o cloreto de potássio ele tem o K+, e o Cl-, tá? Ó, ânion, lado direito, cátion, lado esquerdo. O ânion é a carga negativa. O ânion vai neutralizar aonde está havendo um excesso de carga positiva. Porque pensa comigo, não adianta nada eu ver que aqui está tendo um excesso de carga positiva, faz sentido eu jogar mais carga positiva? Então vou botar o potássio aqui? Não faz sentido. Que inclusive eu gostaria que vocês corrigissem. A apostila de vocês está colocando potássio aqui, tá? Não, é para trocar. O potássio ele entra do outro lado, no cobre, tá? E o cloro vai entrar aqui no zinco. Porque o cloro é a carga negativa para neutralizar o excesso de carga positiva. Foi ou não? Aí no outro lado, como o cobre mais 2, tá? Na solução, ele está migrando para a placa de cobre 0, então está ficando com carência de carga positiva aqui, sacaram a ideia? O cobre mais 2 ele está indo para a placa.
Então está ficando com carência de carga positiva na solução. Está tendo um excesso de SO4 menos 2. Ó, um excesso de carga negativa. Tá? Porque se o cobre mais 2 está indo para cá, para a placa 0, então estou tirando carga positiva. Eu preciso colocar mais carga positiva para neutralizar aquele excesso de carga negativa. Então quem que vai entrar aqui? O K+. Ó, K+ vai entrar aqui para neutralizar o excesso de carga negativa, mantendo a pilha funcionando por mais tempo. Beleza, galera? É assim que funciona uma pilha. Tranquilo? Show de bola? Então, basicamente a gente vai ter o fluxo de elétrons de quem oxida para quem reduz. Beleza? Quem oxida, a gente vai ter o anodo, tá? Aqui a gente vai ter, ó, o anodo. E quem reduz, a gente vai ter o cátodo. Beleza? Show de bola, galera? Maravilha. Bom, isso foi basicamente a explicação da pilha. Vamos ver o que ele está pedindo, tá? Ele quer saber o potencial padrão da pilha de Daniel a partir das informações anteriores. Potencial padrão, tá? Ele está querendo saber a diferença de potencial, né? Ou potencial padrão aí da pilha. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Potencial padrão da pilha ou diferença de potencial, galera. Vamos lá. Outra coisa que eu ia pedir para vocês corrigirem na apostila de vocês. Aqui na equação de oxidação do zinco, ele coloca menos 0,76, tá? Na verdade, esse valor é mais 0,76, beleza? Ele colocou, na verdade, se fosse menos, seria o potencial de redução, tudo bem? Ó, seria o potencial de redução do zinco, esse menos aqui, tudo bem? Mas, como ele está dando a semi-equação de oxidação, tá? Ele está mostrando que o zinco está perdendo elétron, então isso aqui é uma equação de oxidação, era para ele dar o potencial de oxidação. Ele deu de redução. Tudo bem? Belezinha? Então, olha só. Potencial de oxidação do zinco mais 0,76. Beleza? Deixa eu até conferir aqui, ó. Foi isso mesmo. Beleza? Ele tinha dado como se fosse menos 0,76 o potencial de oxidação. Tá errado. Tá certo? Então, só para vocês ajeitarem aí, tá? Bom, galera, como ele quer a DDP a gente calculou na questão anterior. A gente pode fazer potencial de redução menos o potencial de redução, né? E aí a gente estaria falando de quem de fato vai reduzir, ou seja, o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Ou a gente pode fazer potencial de redução mais potencial de oxidação. Quem reduz mais quem oxida. Beleza, galera? Então, basicamente, a gente vai ter aqui, ó, basicamente o que a gente vai ter aqui antes, né, só pra gente finalizar aqui, vai ser isso mais isso, tá, pessoal? Isso aqui vai dar mais 1,1 volts. Show de bola? Qual vai ser a equação global dessa pilha? Ó, equação global, a gente soma a semi-equação de oxidação com a de redução, tá? Sendo que eu tenho que ver se os elétrons estão balanceados. Se os elétrons não estiverem balanceados, a gente tem que fazer com que eles fiquem balanceados. Exemplo, se aqui, vamos supor, tá? Se aqui fosse zinco 0 dando zinco mais 2 mais elétron, aqui eu tenho CO mais 2 elétrons dando CO 0. Por que eu sei que aqui nesse caso o elétron não está balanceado? Porque aqui eu tenho, na equação de redução, eu tenho 2 elétrons, tá? E aqui na equação de oxidação eu tenho 1 elétron. Para balancear, o que eu faria? Multiplicaria tudo por 2. E aí ficaria 2 aqui e 2 aqui. Beleza? Isso para fazer a equação global, tá, pessoal? Mas não é o caso, porque eu tenho exatamente 2 elétrons aqui e 2 aqui. Então aqui é só cortar, ó, 2 elétrons, 2 elétrons. Porque isso tem que fazer sentido, pessoal. Olha só. Por que a gente balanceia o elétron? Porque se o cara está perdendo 2 elétrons, o cara que vai receber
2 elétrons. Então, quem oxida perde, quem reduz ganha. Eu não posso ter tipo, o cara perdeu 5 elétrons, o cara que reduziu ganhou 20. Como assim? Se ele perdeu 5, como é que o outro ganhou 20, sacaram? Então tem que ter um balanceamento do elétron. Então aqui é 2, aqui é 2. Se der diferença, é só fazer o balanceamento multiplicando para poder cortar do jeito que eu ensinei agora, tá? Bom, então aqui a gente vai ter a equação global, vai ser quem oxida primeiro, né? Que vai ser o zinco, ó, Zn0 mais Cu mais 2, ó, tô somando tudo que está do lado esquerdo, começando por quem oxida, setinha, zinco mais 2 mais Cu0. Tá aí a nossa equação global da pilha de Daniell, cuja DDP é mais 1,1, tá? Pessoal, a DDP sempre vai ser positiva, porque a pilha é um processo espontâneo. Ocorre naturalmente o fluxo de elétrons de quem oxida para quem reduz. Então a DDP sempre vai ser positiva. Se a DDP deu negativa, o processo não é espontâneo. Tudo bem? Então, basicamente aqui a gente vai ter a letra A. Certo? Letra A. Maravilha, galera? Vamos agora fazer um pouquinho de exercícios de química orgânica. Bora então, galera, agora vamos para a parte de química orgânica. Questão número 1. Dê o nome dos compostos. Dê o nome dos compostos a seguir, considerando os tipos de isomeria geométrica. Beleza. Então, isomeria geométrica, a gente viu 2 tipos de notação. O tipo de notação cis-trans e o tipo de notação EZ. Ok? Beleza. Quando que vai ocorrer o tipo de notação cis-trans? Vamos lá. Aqui eu tenho um composto de cadeia aberta, ele é insaturado, ele tem uma ligação dupla aqui, né? E aí, galera, quando a gente quer ver o tipo da isomeria geométrica, a gente vai direto na ligação dupla, certo? Galera, percebam que aqui a gente vai ter o seguinte, ó. Se a gente for desmembrar essa ligação dupla aqui, né, se a gente for traçar, né, 2 retas aqui, a gente vai ver que a gente tem esse carbono aqui e esse carbono aqui fazendo ligação dupla, correto? Os ligantes de cada um. Para a gente ter isomeria geométrica, né, a condição básica é que se a cadeia for aberta, os carbonos que fazem a ligação dupla, né, eles precisam ter 2 ligantes diferentes. Esse carbono tem 2 ligantes diferentes? Sim. Ó, ele tem um carbono para cá e um bromo. São 2 ligantes diferentes. Esse carbono tem 2 ligantes diferentes? Também tem, ó, bromo para cima, carbono para o lado. Então, cada um tem 2 ligantes diferentes. Tem isomeria geométrica. Qual é o tipo nesse caso? Bom, vamos lá. Aqui eu vou ter bromo para baixo, bromo para cima, carbono para cima, carbono para baixo. Vocês conseguem ver que os ligantes aqui, ó, eu tenho um total de 2 ligantes diferentes, né? Que é o bromo e o CH3. Ó, bromo, CH3, tá? Que a gente chama esse aqui de metila, beleza? Então eu tenho bromo, metila, bromo, metila. São 2 diferentes no total, correto? Beleza. Aqui eu vou ter o bromo para baixo e o bromo para cima. Metila para cima, metila para baixo. Ou seja, eles estão em planos opostos. Qual é o tipo de notação que a gente vai usar aqui, galera? Bom, se o total de ligantes diferentes que a gente tem é 2, a gente usa isomeria cis-trans. Como aqui estão em planos opostos, a gente vai usar o nome começando com trans, ok? Então vai ficar trans, tracinho. E agora eu vou para o nome do composto, que a gente já aprendeu a fazer. Ó. Cadeia principal, maior número de carbonos em sequência. Vou começar da esquerda para a direita. Percebam que se eu começar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, a numeração vai ser a mesma, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Então a gente vai ter 2 ramificações, que no caso são 2 bromos, né? São 2 halogênios. Então vai ficar no carbono 2 e no carbono 3, a gente tem o bromo. Então fica trans 2,3 de bromo, né? Por que de bromo? Porque são 2 bromos. Um no carbono 2, o outro no carbono 3. Então, de bromo, tá? Sempre que tiver uma repetição, a gente precisa colocar o prefixo da repetição.
trans 2,3 de bromo, e agora a gente vai para o nome da cadeia. Ó. Depois de dar o nome das ramificações e posicionar, o nome da cadeia. Isso aí a gente já está acostumado, né? Cadeia insaturada com a insaturação começando no carbono 2. Então vai ficar trans 2,3 de bromo, 4 carbonos na cadeia principal, então vai ser o prefixo but, tracinho. No carbono 2 começa uma ligação dupla, né? Então o intermédio vai ser N. E o N, que é a ligação dupla, começa no carbono 2. Então but 2N, terminação O. Trans 2,3 de bromo, but 2N. Tudo bem, galera? Se os bromos estivessem para cima e as metilas para baixo, ou vice-versa, né? Ou broma para baixo, metila para cima, enfim. Se estivessem no mesmo plano, né? Se tivesse isso aqui, por exemplo, galera, ó. Se fosse isso aqui, ó. Aqui é basicamente a mesma situação, né? Ó. Carbono 1, 2, 3, 4. Só que aqui eu vou ter, ó, bromo com bromo para cima, planos iguais. Metila com metila para baixo, planos iguais. Então, se fosse esse o caso, seria o cis 2,3 de bromo but 2N, né? São isômeros geométricos, que vai depender de como eles estão se arranjando no espaço, né, em 3D. Beleza? Então, esse aqui que a gente está vendo em laranja é o isômero trans, ok? Exemplo de baixo agora, letra B. Bom, na letra B a gente vai ter, ó, esse composto aqui. Vamos olhar direto para a ligação dupla. Carbono, carbono. Beleza. Qual é a condição para a gente ter isomeria geométrica? Cada carbono da ligação dupla tem que ter 2 ligantes diferentes, tá? Esse carbono aqui, ele tem 2 ligantes diferentes? Tem. Lembra, galera? Aqui eu estou usando a fórmula em bastão. A fórmula em bastão, ela deixa implícito qual átomo? Hidrogênio, né? Então, percebam. Esse carbono, ele tem um átomo de hidrogênio ligado a ele que está implícito, né? Porque se a gente tira esse hidrogênio, conta para mim quantas ligações esse carbono está fazendo. 1, 2, 3. Então, esse hidrogênio é para completar a quarta. Beleza? Esse carbono aqui, ó, está fazendo o quê? Metila, e aqui eu tenho uma propila, ó. 1, 2, 3 carbonos. Propila, metila. São 2 ligantes diferentes. Esse aqui tem metila, hidrogênio. 2 ligantes diferentes. Então, cada carbono da dupla tem 2 ligantes diferentes. Princípio básico para isomeria geométrica. Show! Só que aqui, no total, quantos ligantes diferentes a gente tem? Hidrogênio, 1. Metila, 2. Aqui repete a metila, mantém o 2. E aqui eu tenho uma propila, total de 3 ligantes diferentes. Passou de 2, a gente usa a notação EZ. Se for 2, a gente usa a notação cis-trans, que foi o caso aqui, ó. Metila e bromo, tá? Metila e bromo. Aqui eu só tenho 2 ligantes diferentes no total. Aqui, ó, eu tenho 3. Passou de 2, notação EZ. Se for 2, cis-trans. Show de bola? Bom, qual que a gente vai usar aqui, galera? A notação EZ, ela funciona da seguinte forma. A notação EZ, como aqui eu tenho ligantes diferentes, a gente vai olhar para os pesos atômicos, tá? Eu vou por ordem de peso atômico. Se os de maior peso atômico, né? Por exemplo, esse carbono aqui, ele está ligado a outro carbono aqui e ao hidrogênio. Dentre o carbono e o hidrogênio, quem tem maior peso atômico? Ah, professor, não sei de cabeça. Tabela periódica está aí para isso, tá, pessoal? Exercício de concurso, todos fornecem a tabela. Carbono tem maior peso do que o hidrogênio. Então, de maior peso atômico está em baixo. Se o de maior peso atômico desse carbono também estiver em baixo, os de maior peso atômico vão estar no mesmo plano. E aí a gente vai utilizar a notação Z. Isso aí vem de alemão, tá? De uma palavra alemã que significa juntos. Eu chamo de juntos, para lembrar. Porque eu não sei alemão, então é assim que funciona a minha vida. Beleza? Então, se tiver no mesmo plano de maior peso, a gente usa a notação Z. Se tiver em planos opostos, a gente vai utilizar a notação E, de eparados, ou separados. Bom, olha só. Então aqui a gente já viu que o de maior peso atômico está embaixo. Agora vamos olhar para esse carbono.
Esse carbono está ligado a um carbono, outro carbono. Sim ou não? Foi, né? Só que aqui então, ó, carbono, carbono. Quem tem maior peso atômico? Nenhum, né? Então a gente tem que ter um critério de desempate, que vai ser o átomo seguinte. Bom, o átomo seguinte a esse cara aqui, ó, outro carbono. Esse aqui não tem, né? Então, no critério de desempate, esse aqui de baixo está ganhando. Se esse aqui de baixo está ganhando, os de maior peso atômico vão estar embaixo. Ó. Aqui está embaixo, aqui está embaixo. Então, estão no mesmo plano. A gente vai utilizar a notação Z de juntos. Beleza? Já descobrimos qual notação utilizar. Agora vamos dar o nome do composto. Contagem. Vamos começar a contar do lado mais próximo da ligação dupla, que nesse caso é o lado direito. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos no total. Esse terceiro aqui vai ter uma ramificação do tipo metil. Então vai ficar Z3-metil. Beleza? Agora o nome da cadeia principal. 6 carbonos, qual é o prefixo? X. Então, 3-metil, X, né? 6 carbonos. Ligação dupla começa no carbono 2. Então, o intermédio vai ser N, ó, 2N. Terminação O. Z3-metil, X, 2N. Descobrimos qual é o nome desse composto. Belezinha, galera? Show de bola? Mais umzinho? Vamos lá, galera. Questão número 2 diz assim. Há quantos isômeros ópticos ativos na molécula a seguir? Galera, quando a gente fala em isomeria óptica, a gente está falando da outra isomeria espacial. Tem a geométrica e a óptica, ok? Beleza. Bom, quando a gente quer descobrir um número de isômeros ópticos ativos, a gente utiliza uma fórmula que se chama 2 elevado a n. Quem é n? Galera, n é o número de carbonos assimétricos que a gente tem na molécula. Professor, o que é carbono assimétrico? Bom, galera, carbono assimétrico, também conhecido como carbono quiral. Ok? O que seria isso? Um carbono, o carbono ele não faz 4 ligações? Quando o carbono faz as 4 ligações diferentes, quando ele tem 4 ligantes diferentes entre si, ele é considerado um carbono quiral ou assimétrico. Então presta atenção, galera. Para o carbono ser considerado assimétrico, ele tem que ter os 4 ligantes diferentes. Beleza? Vamos embora. Então, vamos lá. Vamos olhar para todos esses carbonos e ver se a gente consegue encontrar um carbono assimétrico. Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Esse carbono aqui, galera. Esse carbono está ligado a 2 hidrogênios. Oxigênio para cima, oxigênio para baixo. Então percebam, se ele já tem 2 hidrogênios, já são 2 ligantes iguais. Não são 4 diferentes, não pode ser assimétrico. Esse carbono aqui, ele está fazendo uma dupla em cima, ó, e essas ligações aqui na esquerda e na direita, tá? Como tem essa dupla aqui, beleza? A gente vai descartar esse carbono, esse aqui que está ligado a um hidrogênio, esse aqui também está ligado a um hidrogênio, tá? Os 4 ligantes têm que ser diferentes. Como esses aqui têm duplas, né? A gente não vai considerar 4 ligantes diferentes por causa da dupla. Beleza? Agora, esse carbono aqui, por exemplo, ó, 2 hidrogênios faltando. 2 hidrogênios, 2 ligantes iguais, né? Esse carbono aqui, galera, dá uma olhadinha nele, ó. Ele está ligado para a direita ao nitrogênio, junto com isso tudo aqui. Para a esquerda, ele está ligado a isso tudo aqui. Para baixo, CH3. E para cima, a gente vai considerar o hidrogênio que está faltando para completar as 4 ligações. Ou seja, esse carbono, ele pode sim ser considerado o que, galera? Assimétrico, beleza? Porque os 4 ligantes dele são diferentes. Então, vou colocar um asterisco em cima dele, beleza? Ele é um carbono quiral. Show de bola? Esse carbono quiral, não, ó, já mostra aqui pra gente, CH3, tem 3 hidrogênios ligados a ele. Esse aqui é a mesma coisa, né? Então, não são os 4 diferentes. Nessa molécula inteira, a gente só vai ter aí um único carbono quiral, beleza?
Então, o meu N, nesse caso, vai ser igual a 1. Então, aqui a gente vai ter 2 elevado a 1. Resposta, galera, 2. Letra B. Tranquilo? Vamos fazer mais um. Bora, galera. Questão número 3. Para que a estrutura abaixo indique um composto que tenha atividade óptica, devemos substituir os grupos R e R' por. E aí, galera, vamos lá. Eu tenho aqui o grupo R e o R'. Para que ele tenha atividade óptica, a gente precisa ter ali, né, o nosso querido carbono quiral, né? Atividade óptica, isomeria óptica, carbono quiral, carbono assimétrico. Então, esse carbono aqui, que é justamente o carbono que tem o grupo R e o grupo R', ele tem que ser opticamente ativo, né? Ele tem que ter, perdão, ali 4 ligantes diferentes, ele tem que ser assimétrico, correto? Beleza. Então, a gente precisa colocar 2 grupos que façam com que este carbono possua os 4 ligantes diferentes entre si. Tudo bem? Beleza. Se liga aqui então, galera. Quais são os 2 ligantes que ele possui? Ele tem o ligante, né, aqui, ó, a dupla OH, né, pro lado direito, então ele está ligado a dupla OH, show de bola. E pro lado esquerdo ele está ligado a um CH3, que a gente conhece como uma metila, ok? Beleza. Então concorda comigo que na letra A ele fala que ele vai botar o metil no radical R e o etil no radical R'. Vamos lá então. Metil não é o CH3? Não é um radical de um carbono? Então, se eu colocar no R o metil, seria isso aqui, né? CH3, tá? Se quiser botar do formato que ele colocou aqui, CH3, ó. Metil, metil. E no R', um etil, né? Que seria isso aqui, ó. CH2, CH3, beleza? Et é o prefixo de 2 carbonos, né? Então, etil seria o CH2, CH3, tá? Galera, vamos lá. Deixa eu colocar tudo em verde, né? Caiu. Se eu coloco metil e etil, seria esse composto, tá? Se eu quiser deixar isso aqui sem o CH3, ó, isso aqui é o CH3, tá? Só que eu tirei aqui o grandão, só pra gente visualizar melhor. Percebam que o metil é igual a metil, né? As duas metilas são iguais. Então, esse carbono aqui não tem... ele não tem os 4 ligantes diferentes, porque ele tem 2 metilas, que são iguais. Tudo bem? Então, se eu boto metil em qualquer um dos dois, não vai adiantar de nada, concorda comigo? Porque eu vou estar igual ao lado esquerdo. Beleza? Então, nada de metil. Nada de metil pra gente, tá, pessoal? Então, vamos lá. Letra A, descarta. Letra B, a gente pode manter porque tem etil e propil. Daqui a pouco a gente volta lá. Letra C, hidroxila metil. Tem metil? Não vai adiantar. Só que aqui ele botou o metil na R'. De qualquer forma, aqui o CH3 estaria embaixo. Estariam iguais de qualquer jeito, tá? Ó, hidroxila seria aqui no R, né? Ele substituiria o R por uma hidroxila e o R' por metil. Metil igual a metil, não adianta de nada, tá? Apesar da hidroxila ser diferente, eu preciso ter, lembrando, né, os 4 diferentes, beleza? Então não adianta colocar a hidroxila num e repetir a metila embaixo, tá bom? Então descarta a letra C. Letra D, metil e metil. Aqui ele está botando 2 ligantes iguais, de maneira alguma a gente marcaria essa, né? Se eu tenho que ter os 4 diferentes, como é que ele vai botar 2 iguais, né? E aí ficaria tudo metil, né? Ficaria isso aqui, ó, metil, 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 né? Só esse aqui que seria diferente. Tá errado. Então a letra D a gente já descarta também. Beleza? E por último, letra E, metil. Então viu que só com um pequeno conhecimento a gente consegue matar a questão de cara? Todas têm metil, exceto a letra B, que só pode ser a resposta, né, pessoal? Ó, na letra E, ele coloca metil e o hidrogênio aqui embaixo.
né? Estaria errado porque o metil está se repetindo de novo. Beleza? Então, resposta certa é letra B. O que ele está colocando na letra B para a gente? Ó, na letra B ele coloca etil aqui em cima, né? No R, e propil embaixo, ó. Propil são 3 carbonos em sequência aqui. Beleza? Ó, todos os ligantes diferentes. Aqui eu tenho metil, aqui eu tenho etil, aqui eu tenho propil e aqui eu tenho a dupla OH. Beleza? Tá aí o nosso composto, ele é assimétrico dessa forma. Este carbono teria os 4 ligantes diferentes. Belezinha, galera? Bom, então a nossa aulinha vai ficando por aqui. Agradeço aí mais uma vez pela atenção de vocês. Um grande abraço a todos, galera. Até a nossa próxima videoaula. Valeu!